E integrantes do governo federal ignoraram as promessas feitas durante a campanha presidencial e afirmaram que a queda na popularidade acontece pois a população criou falsas expectativas. Segundo essa ala do Planalto, nunca houve um compromisso concreto, e sim uma estratégia equivocada de comunicação tinha sido adotada no começo da gestão. A desaprovação do governo completou a quarta alta consecutiva e chegou a 56%, de acordo com a última pesquisa da Genial Quest. Já os ministros de Estado minimizaram o estudo e culparam a inflação dos alimentos, que causa impacto direto no bolso do brasileiro. Na análise de aliados do chefe do executivo, o governo devia sempre ressaltar os supostos problemas e desmontes deixados pela gestão Bolsonaro, afirmando que as ações do ex-presidente dificultam o trabalho de reconstrução do país. Chamar os nossos comentaristas, Roberto Mota já preparado a postos ao vivo para trazer as impressões em relação a esse diagnóstico que é feito de alguns integrantes do governo sobre a comunicação no início e os problemas que impactam, inclusive, na popularidade do governo. Mota. Eu acho que há um grande equívoco nessa conclusão, Caniato. Boa noite a você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. A expectativa da população brasileira é conseguir sobreviver. A expectativa da população é viver mais um dia sem medo de ser assaltado. A expectativa da população é conseguir comprar comida para a sua família. Hoje eu peguei um táxi com o Wendel, taxista aqui do Rio de Janeiro. Ele estava me falando da sua alegria. Hoje ele conseguiu fazer uma corrida boa aqui de Ipanema até o Recreio, que é um bairro longe, e a corrida rendeu R$150 para ele. Ele estava me contando que com esse dinheiro ele foi no supermercado comprar comida para a filha. Ele comprou iogurte, ele comprou queijo Minas, ele comprou farinha láctea. Essa é a expectativa do brasileiro, ganhar o sustento com o suor do próprio rosto, sem ter nosso dinheiro roubado para sustentar parasitas. Luiz Felipe Dávila também ao vivo, preparado, conectado com a gente. Dávila, seja bem-vindo, ótima noite a você. Também quero pedir suas impressões acerca do diagnóstico, esse raio-x feito por alguns integrantes da administração federal. Agora, falar em falsas expectativas da população não parece ser honesto com o brasileiro, né? Com o cidadão brasileiro. É querer dizer, olha, vocês entenderam errado, a gente nunca falou isso, nós nunca prometemos aquilo. Agora, pera lá, se a gente pega o exemplo da picanha e cerveja, né? Um exemplo clássico, ninguém inventou isso, não se trata de uma obra de ficção. Isso foi prometido, foi dito, está registrado, campanha eleitoral. É preciso olhar para o que foi prometido, inclusive, no ano de 2022, né, Dávila? É verdade, Caniato. Promessas não cumpridas, é ou não é? Você bem lembrou a picanha e a cervejinha. E o que o brasileiro recebeu em troca foi osso e água. Veja só o que aconteceu desde que esse governo desastroso está no poder. Primeiro, esperava-se que esse governo ia fazer a economia voltar a crescer, gerar emprego. E o que nós recebemos em torno? Inflação alta, a taxa de juro mais alta dos últimos 15 anos. Nós recebemos um governo que diz que ia ter rigor nas contas públicas. E o que nós tivemos? O maior descontrole das contas públicas desde o outro governo desastroso petista de Dilma Rousseff. O gasto público disparou, o governo foi incapaz de cortar gasto, aumentou imposto, aumenta a inflação e aumenta a taxa de juros. Como é que um governo pode ser popular com esta combinação fatídica? Não tem marqueteiro, comunicação que possa fazer com que esse governo se torne popular com essas coisas. 3 espadas na cabeça do brasileiro: juros altos, inflação alta, dívida pública crescendo de uma forma que afeta a vida de todo mundo. Assim, não há marqueteiro. De novo,
o governo sempre buscando um culpado. Desta vez é a comunicação. Mas se ele parar para pensar, o grande culpado é ele mesmo, que não conseguiu combater a inflação, que fez a taxa de juros subir, que fez o brasileiro ter o nível mais alto de endividamento desde a série histórica começou, tanto na pessoa física como nas empresas. Desse jeito, não tem comunicação. É hora de arregaçar as mangas e começar a trabalhar. Mas isso é pedir demais para um governo que prometeu picanha e cervejinha. Cristiano Beraldo também com a gente ao vivo. Beraldo, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Popularidade em queda, né? Essas pesquisas de opinião indicando que o brasileiro está insatisfeito com a administração federal e, como consequência desse cenário, alguns integrantes do governo avaliam que a população criou falsas expectativas. Não é honesto falar em falsas expectativas, né, Beraldo? Caniato, que papo de canalha. Boa noite a você, ao Dávila, ao Mota, boa noite à nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Olha, esse tipo de afirmação, ela desafia a inteligência da população brasileira. É uma extrapolação desse esforço de narrativa que o governo tenta aprender a fazer, mas com base em algo absolutamente irreal. As promessas aconteceram, elas foram ditas, elas foram publicadas, as pessoas ouviram. Não é que alguém ouviu dizer que mandaram um recado que apareceu escrito nas nuvens. Não, foi dito pelos protagonistas. Agora, querer dizer que, olha, veja bem, não houve nenhum tipo de promessa, que campanha política que foi feita que não na promessa? A promessa é de pacificar o país, lembram disso? Temos que pacificar, acabar com a polarização. Esses nossos inimigos da política ficam alimentando a polarização. Isso está destruindo o Brasil. Seremos o governo da paz, paz e amor. O que aconteceu? Entrevista ao vivo, o presidente da República, já exercendo o seu mandato, diz lá: eu quero, é impublicável a palavra, porque além disso ainda vem acompanhado desse baixo nível da comunicação, que queria ferrar o hoje senador Sérgio Moro, se vingar. Estava lá prometendo comida, picanha, cervejinha. Foi dito isso, ninguém inventou. Ninguém assumiu, não, foi prometido para o pobre. O pobre ia voltar a comer picanha e beber cerveja no final de semana. E o que aconteceu? Não está dando nem para o cafezinho. A classe média, os bilionários, esses eram os inimigos do país. Aliás, vídeo dizendo que a classe média era arrogante. A classe média brasileira que fica comprando 2, 3 televisões para colocar em casa. São parte do problema. Ficam aquecendo excessivamente, de forma artificial, o mercado. Os bilionários, os malfeitores. Ah, esses bilionários que querem destruir o Brasil, estes parasitas sanguessugas. Pois bem, começou o governo, o que a gente viu? A gente viu bilionário que foi preso por corrupção, por destruir a democracia brasileira de forma verdadeira a partir do financiamento de campanhas políticas com dinheiro roubado, repasse de dinheiro para político encher a burra de dólar enquanto na Suíça. Esses aí voltaram, são influencers, não só foram perdoados dos crimes que confessaram ter cometido, como as multas que prometeram pagar em relação aos malfeitos que reconheceram ter participado. Essas multas foram extintas. Hoje eles são influenciadores digitais. Estão aí nas redes sociais contando historinha, tirando onda, porque tem mais de 50 marcas de produtos que são controlados a partir do dinheiro de graça que receberam do BNDES, o meu e o seu dinheiro. Parte desse dinheiro desviado. Ordem de bilhão que confessaram terem pago em propina, em dinheiro que foi para a campanha
e para colocar no bolso de político corrupto. Estão todos aí, mais bilionários do que nunca. E o que resta ao povo? De novo, como repito aqui todos os dias, ao povo, a nós, resta apenas o nariz de palhaço e reconhecer que é melhor ouvir esse tipo de coisa do que ser surdo. Pois é, vou retomar com o Mota uma questão que envolve a estratégia do governo, o diagnóstico feito e pelo menos a versão que se compartilha com a imprensa a partir das pesquisas que apontam uma popularidade em queda. O chefe da comunicação, Mota, deu a seguinte declaração, vou abrir aspas para ele, tá? Eu acho que a impopularidade tem responsabilidade de todos os ministros, todas as áreas, área política, gestão, comunicação, todo mundo. E isso não tem absolutamente nenhum problema. Fecho aspas. E aí é preciso olhar também para o que o atual líder do governo, o presidente, tem administrado algumas questões. E aí as pessoas comparam, né? Obviamente, a atual administração com as outras duas dele. Porque se a gente for fazer um ranking do que deu certo e o que não, digamos que ele conseguiu atender alguns anseios da população. Os tempos eram outros? Sim, eram. Mas ele conseguiu atender minimamente alguns aspectos e entregar aquilo principalmente para a população mais pobre. E agora ele não consegue entregar isso na atual administração. Mota, por que lá atrás algumas coisas deram certo e agora não dão mais? Caniato, que pergunta difícil que você está fazendo para mim, né? Eu acho que tem várias formas, várias possíveis respostas. Eu acho que a primeira é que quando o PT chegou pela primeira vez ao poder, muitas pessoas realmente tiveram uma expectativa de que um partido chamado Partido dos Trabalhadores fosse trabalhar em favor dos trabalhadores e que aquilo significasse um passo adiante para o Brasil. Eu conheço muita gente que tinha essa expectativa. Eu tinha essa expectativa de alguma forma. E aí, ao longo do desenrolar dos governos do PT, a gente observou algumas coisas acontecendo que, vamos dizer assim, não são compatíveis com o comportamento que você espera de um partido chamado de Partido dos Trabalhadores. É importante a gente lembrar também que nos seus dois primeiros governos, o PT se beneficiou de uma época em que houve uma alta histórica no preço das commodities no mundo inteiro. Coisas que o Brasil exportava subiram muito de preço. Entrou muito dinheiro no Brasil. Esse dinheiro poderia ter sido usado para fazer reformas estruturais no Brasil. Vamos lembrar uma que a gente sempre fala aqui, os presídios. Todo mundo, né? De vez em quando a gente comenta isso aqui, as declarações das autoridades, que não se pode prender, porque os presídios do Brasil são lixo. Olha, nós estamos em 2025. Desses 25 anos, já se passaram do século XXI, 18 foram em governos do PT. Então, os presídios que estão aí são herança dos governos do PT. Eles tiveram 18 anos para dar um jeito nos presídios brasileiros, mas eles preferiram construir a refinaria Abreu e Lima, que já consumiu 100 bilhões de reais. Eles preferiram fazer Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, Jogos Pan-Americanos, uma série de grandes eventos. Agora tem aí um troço inacreditável. É um volume de dinheiro, que, se eu não me engano, é a Itaipu, que está pagando por essa COP que vai acontecer, esse piquenique de bilionários e artistas, influencers, que vai acontecer em Belém. Então, isso tem a ver com as escolhas. Eu só quero dizer uma coisa aqui. Quem foi enganado pela conversa do atual governo na época da campanha foi enganado porque quis, porque as informações estavam amplamente disponíveis, mesmo com todos os esforços feitos para censurar, para esconder, para mascarar. Eu conheço gente preparada, competente, bem-sucedida, que optou por acreditar que dessa vez seria diferente. Apesar de 3 mandatos e meio já terem acontecido com ampla fartura de dados e fatos, essas pessoas optaram. Não foi só pessoas humildes
que foram enganadas porque achavam que iam receber picanha e cerveja. Eu não compro essa narrativa. A maioria das pessoas humildes que eu conheço nunca acreditou nisso. Sempre viu nisso uma promessa boba de campanha. Agora, a gente conhece líderes empresariais, capitães do mercado financeiro, gente que mexe com bilhões de dólares em fundos de investimento, que acreditaram. Aí, né, depois que começou o governo, deu um mês, um deles falou, não, fui enganado. Deu mais 3 meses, o outro disse, olha, mudei de ideia. Mas eles acreditaram e aplaudiram. Então, pouca gente pode se dizer enganado depois que fez a opção, porque havia fartura de dados indicando o que ia acontecer. Pois é, agora, Dávila, o presidente volta ao poder depois de todos aqueles problemas com a justiça, as condenações, a detenção, os embates judiciais, as reversões, e aí vence a disputa em 2022 e senta na cadeira com um discurso que entregaria a melhor administração da história. Só que as coisas não caminharam do jeito que ele esperava, né? O Brasil é outro, o Brasil mudou, a dinâmica da política mudou do início dos anos 2000 para agora. Aquelas coisas que tiveram algum efeito nos anos 2000, hoje em dia não funcionam mais. Está claro que ele ou o grupo dele está preso ainda àquela década, né? Que, de fato, algumas coisas deram certo, né? O Mota bem lembrou o cenário que, inclusive, impulsionou o Brasil em alguns setores. Mas, hoje em dia, algumas coisas não funcionam. É isso mesmo, Caniato. O que ocorre é que as ideias do Partido dos Trabalhadores estão ossificadas nos anos 70, 60, nunca mais evoluíram, porque a esquerda inteligente evoluiu nos anos 80. Pega o caso do Felipe González, que foi primeiro-ministro na Espanha, o caso do Tony Blair, que foi primeiro-ministro da Inglaterra. Eles evoluíram, entenderam que esse negócio de marxismo é uma estupidez, que o que funciona é economia de mercado, e continuaram fazendo a economia funcionar melhor, inclusive para ter recursos para suas políticas sociais. Era assim que eles combinaram o dinamismo da economia de mercado com as suas agendas sociais. Eles entenderam isso. O PT nunca compreendeu isso. O PT continua com esse discurso anti-mercado, anti-empresário, a ganância dos empresários, os latifundiários, coisa que nem existe mais hoje. Mas isto é o que dá quase uma justificativa moral para uma política intervencionista desastrosa, de excesso de regulação, que atrapalha a vida do brasileiro que quer empreender, que quer criar o seu próprio negócio, que quer trabalhar, quer produzir. O brasileiro que quer trabalhar, produzir, investir, ele sofre nesse país. Ele tem que lidar com esse emaranhado de burocracia, com esse emaranhado de gente incompetente que tem horror a mercado, a lucro. E isso dificultou o Brasil a voltar a crescer. O Brasil não cresceu. Então, um dos maiores defeitos de um líder é não saber ler o contexto. Ele não saber entender que o contexto mudou completamente da primeira vez que ele foi eleito presidente da República para hoje. E o Mota lembrou aqui muito bem. A primeira vez que Lula foi eleito presidente da República, o contexto era completamente diferente. Como ele bem lembrou, nós tivemos um boom das commodities e isso permitiu o Brasil ter grandes exportações, superávit fiscal e, infelizmente, nós não usamos esse capital para avançar com reformas estruturantes do Estado brasileiro. E logo depois já começou o primeiro escândalo, que foi o Mensalão, e depois veio o resto que a gente já sabe, Petrolão e outros, Lava Jato, e aí a gente viu que a coisa desandou. Por quê? Porque mesmo a economia indo bem, o aparelhamento do Estado, o discurso da polarização do nós e eles, tudo isso que intoxicou demais a nação brasileira, começou lá. Nunca foi um governo, uma pessoa, sabe, de generosidade, grandiosidade para unir a nação em torno de um projeto de país. Nunca teve nada disso. Foi sempre um projeto de poder, um projeto para se perpetuar no poder. E o projeto deu errado por causa dos escândalos de corrupção, como o Beraldo bem lembra aqui. Então, desta vez, aqueles truques, efeitos especiais que deram certos em 2003, não funcionam hoje. A economia é completamente diferente. E está aí o resultado. O governo continua acreditando que gastar mais é o jeito de fazer a economia
aquecer, crescer, impulsionar investimento. É o oposto que está acontecendo. O gastar mais está afundando o Brasil em dívida. Essa dívida custa cada vez mais cara a todos nós. Nós estamos consumindo hoje quase metade do orçamento no pagamento de juros e rolagem da dívida. E quanto mais você gasta e menos entra dinheiro, é como na nossa vida. Se você gasta muito mais do que você ganha, o que acontece? O banco vai olhar para você e vai cobrar uma taxa de juros ainda maior, porque fala, se você isso aí vai ser caloteiro. É isso que está acontecendo com o Brasil. O medo do calote, o medo de um Brasil que não consegue controlar as suas despesas, e elas crescem muito mais que a receita, aumenta a taxa de juros. E aumentando a taxa de juros, aumenta o juro para todos nós brasileiros que queremos produzir, investir e empreender. E, além disso, vem a inflação. Então, essa combinação fatídica de inflação com juro alto não tem como mostrar um caminho bom para o Brasil voltar a crescer. E aí, não é que a expectativa frustrada, é frustração total. O Brasil atolado no baixo crescimento, enquanto os nossos países vizinhos, como a Argentina, voltando a crescer, voltando a progredir, porque sabem fazer a lição de casa. E a gente vive uma situação assim, muito curiosa, né, Cristiano Beraldo, acompanhando os institutos de pesquisa divulgarem os levantamentos apontando a popularidade em queda do governo, e aí a administração federal hoje promoveu um evento para fazer um balanço das entregas dos 2 primeiros anos dessa administração. E o nome do evento, O Brasil dando a volta por cima. E aí elencando uma série de coisas que, nesse recorte feito, eles mostram que o Brasil teria melhorado nesses 2 anos. Pois bem, é preciso lembrar e reforçar essa popularidade que tem caído demais, né? Os índices mostram isso e não dá para atribuir somente à questão econômica. Eu acho que talvez a economia seja a pedra no sapato, a questão preponderante, mas é possível elencar várias coisas que jogam contra a atual administração, né, Beraldo? Neto, Brasil dando a volta por cima dos brasileiros. O Brasil está esmagando, destroçando os brasileiros. E por que isso acontece? Porque realmente temos questões econômicas fundamentais. O brasileiro voltou até aquela sensação de pobreza em que precisa fazer conta para pagar a escola dos filhos, porque aqueles que podem não querem colocar na rede pública, precisa pagar o condomínio que tem que gastar com segurança, precisa pagar o carro que tem o seguro alto porque é inseguro e as ruas não são bem planejadas e são muito esburacadas, então é mais fácil ter acidente. Você vai vendo a população sendo pressionada cada vez mais em todos os níveis, da classe média para baixo. Aqueles mais pobres, que vão trabalhando aí arduamente, estão sentindo de uma forma extremamente direta, a cada semana, a cada vez que vão ao mercado, como está difícil não é encher o carrinho, é levar o suficiente para casa. Essa questão do cafezinho, ela é uma questão muito simbólica, porque ela simboliza o que outros gêneros alimentícios estão impondo àquelas pessoas que precisam alimentar suas famílias, se alimentar. Então, a situação ela está muito difícil do ponto de vista econômico, mas não só isso. Quando essas pessoas, os brasileiros de todo o Brasil, de todas as cidades, saem às ruas, saem com medo. Cidades grandes, obviamente, esse medo ele é muito evidente e muito maior. No fundo, você tem muita gente hoje que volta para casa por sorte. Ah, não, mas tem muito mais gente que volta para casa sem que nada tenha acontecido do que aquelas pessoas que foram assaltadas. Sim, é verdade, mas chegaremos lá, porque não há em curso, do ponto de vista do governo federal, nenhum esforço efetivo para permitir que o trabalho que, por exemplo, o secretário Guilherme Derrite faz em São Paulo seja suficiente para conter esse crescente número de criminosos que simplesmente decidem que vale a pena no Brasil roubar. E por que não valeria, Caniato? O Brasil é o paraíso dos ladrões, dos corruptos, dos sonegadores e dos poderosos. Então, toda semana nós falamos aqui de casos que dão exemplo
exato de como o Brasil funciona. Essa semana falamos do caso do Banco Master. Vejam se esse caso do Banco Master não é um símbolo maior do Brasil. Poderosos usando a sua influência política para distribuir dinheiro, para fazer suas negociatas, e quando dá tudo errado para a empresa, não para o empresário, empurra a conta no banco público, que o banco público paga. Então, este Brasil, como disse o Dávila, absolutamente sem projeto, este Brasil que a gente não sabe ao certo para onde vai, ele vai mal, mas ele vai mal por onde? Por qual caminho ele vai chegar no fundo do poço? Nem isso a gente sabe. Vai reagindo sempre com vistas à propaganda, ao discurso, à narrativa, porque é única e exclusivamente isso que importa. Só tem olhos para as eleições do ano que vem. Não tem olhos para as próximas gerações. As próximas gerações já querem atuar agora, receber dinheirinho público através do programa Pé de Meia. Mas não tem dinheiro para pagar, dane-se. Coloca aí, vamos distribuir dinheiro. Porque essas pessoas, cada vez mais cedo, precisam se acostumar que esse leite que vem a conta-gotas da teta do Estado para eles, mas vai de forma muito abundante para os poderosos, mas que essas pessoas se acostumem com o leite que pinga. Então, Caniato, a gente realmente olha e não vê absolutamente nenhuma perspectiva de saída para essa armadilha em que o Brasil se encontra. Pois é, inclusive a rejeição ao governo federal, viu, Mota, subiu inclusive na região Nordeste, né? A única região em que o atual presidente venceu o adversário na eleição de 2022. Isso é sintomático, né? Porque é uma região que Lula sempre teve um índice de aprovação altíssimo. E aí ele aumentou a impopularidade e a rejeição em 9 pontos percentuais. Foi de 37% para 46%. Então é preciso olhar também para os efeitos da situação dessa administração nas regiões onde ele performava muito bem. Agora, Mota, é preciso olhar para frente. De que maneira a percepção da população sobre essa administração impacta nos 2 primeiros anos? Porque talvez a estratégia seja, vamos estancar. O que nós poderemos fazer? Programas assistencialistas? Talvez atender ao anseio da população mais simples? Enfim, é preciso olhar também para uma situação que envolve a sedução daquelas camadas mais populares. E como isso pode interferir também em 2026, né, Mota? O meu palpite é que vai ser de novo uma receita de populismo, de algum tipo, né? Algum programa de esmola, alguma promessa equivalente a picanha e cerveja. Mas, como eu disse aqui, eu não vejo essas promessas seduzindo ninguém. Eu acho, Caniato, que a gente precisa ampliar essa análise. Ela não pode ser simplesmente uma análise político-eleitoral. O cidadão brasileiro hoje, ele não é que ele esteja insatisfeito com o governo, ele está insatisfeito com o Estado brasileiro. As missões, que são as missões essenciais do Estado, saúde básica, educação básica, combate ao crime, justiça e defesa, o cidadão hoje tem a opinião de que o Estado está falhando em todas essas missões, né? Com exceção da defesa, porque é um assunto muito complicado para a maioria das pessoas, mas até aí, para quem acompanha, sabe do quanto o Brasil está ficando para trás nos investimentos em defesa. E isso é uma coisa que a gente só descobre no dia que estoura uma crise e o país não tem condições de se defender. Agora, em relação a todas as outras funções básicas do Estado, eu duvido você encontrar um brasileiro que esteja satisfeito com o ensino hoje no Brasil, eu coloco o ensino estatal e o ensino privado, com os serviços de saúde do Estado, né, com combate ao crime. A gente vive numa situação de crise, de criminalidade permanente. Agora começa a acontecer alguma reação, principalmente como função do trabalho de governadores que lutam contra outras partes do Estado brasileiro que tem uma afeição por bandido que não termina nunca. Em relação à justiça, não precisa nem falar nada. A gente comenta todo dia aqui situações
em que o devido processo legal é deixado de lado, em que coisas que nunca deveriam acontecer acontecem. Então, o brasileiro olha para isso, ele vê o Estado simplesmente como um parasita. O Estado é um parasita que leva boa parte do dinheiro que a gente ganha e não cumpre com nenhuma das suas missões essenciais. E a insatisfação com o Estado, Candiato, é tão grande que eu até ouso dizer que a questão do governo é irrelevante. Eu não acho que esse governo que está aí tenha muita relevância. Lógico, é o mesmo projeto de sempre, ninguém ficou surpreso. Eu acho que a maioria das pessoas não esperava nada de diferente disso, mas a grande questão é a falha do Estado brasileiro em cumprir com as suas missões essenciais básicas. O Estado brasileiro está se tornando uma casta de burocratas ocupados o tempo inteiro em encontrar formas de tirar o nosso dinheiro, reprimir a nossa liberdade de expressão e nos direcionar para o lado que eles bem entendem.